方が私におっしゃいました。もっと人間のことを勉強するようにと。とってもドキドキします。上手にご挨拶できるでしょうか。ちょっぴり不安です。でもそれ以上にO anime começa com Shintaro saindo do trabalho e voltando pra casa no meio da noite e encontrando um gatinho no meio da rua, que ele para pra fazer carinho e lembra de que quando era criança ele também encontrou um gatinho parecido com esse na porta de casa, mas não pôde ficar com ele na época. E então ele chega no apartamento e contextualiza de que faz um mês que ele começou o ensino médio e desde então ele tá morando sozinho. E também dá pra ver que a casa dele não tá muito bagunçada, né? E de repente ele espirra e se pergunta se ele ficou gripado, e então vai direto pra cama dormir. E nisso ele pensa que ele sente falta de não ter apenas ele como companhia. E então noite vai, dia vem, ele acorda cedinho com o despertador e sente que o corpo tá pesado, pensando que provavelmente pegou uma gripe mesmo. E então ele começa o dia, faz seu leite, faz seu café, na verdade é só leite mesmo, mas ele percebe que deixou a janela aberta. Aí ele vai lá fechar a janela, né, e daí ele olha pro chão e vê simplesmente uma mulher dormindo na sua varanda. Aí ele toma um susto, derruba toda a xícara de leite nela, pergunta quem que é ela, pergunta o que é ela. Aí ela acorda, ela tá viva, não tava morta pelo menos, e simplesmente fala bom dia, como se não tivesse acontecido nada. Aí ele percebe que molhou toda a roupa dela de leite, né, porque derrubou o leite, e manda ela tomar um banho. E nisso começa a se perguntar, que situação é essa? O que tá acontecendo aqui? Uma mulher tava dormindo, e eu mandei ela pro banho, e ela é uma ladra, é uma cosplayer fugindo de casa? É o quê? O que tá acontecendo? E então ele percebe que isso deve ser uma pegadinha, então ele sai procurando câmera pela casa, mas aí a bela adormecida percebe que não tem roupa, então pede roupa emprestada pra ele. Ele fica um pouco desesperado, primeiro porque ela tá sem roupa e segundo porque ele não tem roupa limpa na casa dele pra ver o estado da casa dele. Aí ela pega uma camiseta emprestada com ele e finalmente se desculpa por ter usado a varanda dele sem permissão pra dormir. Aí eles se apresentam, ela fala que o nome dela é Toa, ele fala que o nome dele é Shintaro e ele até percebe que ela é bem bonita. E ela é super educada, falando que Deus é muito gentil por ter apresentado um cara tão legal quanto ele. E ele percebe que ela é uma boa garota, é toda educada, parece até um anjo. Aí então ela fala que queria agradecer a família dele inteira pela hospitalidade e tudo. Daí ele fala, não, mas eu moro sozinho aqui. Ela fica impressionada, fala, caramba, você mora aqui nessa gigantesca mansão sozinha? Ele, como assim mansão? Esse é só meu apartamento. E o que ela achou é que o prédio inteiro, o apartamento inteiro, a torre inteira era a casa dele. Já que tinha muitas janelas e tal, né? Aí quando ela percebe que era só um cômodo a casa, só um apartamentinho, ela fala, eu achei que isso daqui era só um depósito. E ele pensa que não dá nem pra negar pela aparência, né? E aí ele pergunta pra ela, por que você tava dormindo na minha varanda? Uma pergunta bem pertinente, né? Aí ela fala, é mesmo, eu esqueci, como é que eu posso te agradecer? Eu posso fazer qualquer coisa que você queira pra te agradecer, você não precisa ter vergonha. Aí ela chega perto, começa os takes, ele começa a ficar vermelho de vergonha, o que será que ele tá pensando? Mas no fim ele fala que não precisa fazer nada pra agradecer, só que ela quer fazer alguma coisa, então ela quer pelo menos cozinhar alguma coisa pra ele comer. Só que ela abre a geladeira e vê que não tem nada na geladeira, ela olha pra pia e vê que tá um pouco bagunçada a pia. Aí ele até fala que ele normalmente só pede comida e tal. Aí ela fala, então deixa eu fazer uma faxina na sua casa. E tropeça numa pilha de revistas não muito legais pra um visitante ver. Ela simplesmente solta um grito na varanda, falando pra parem. Aí ele sai desesperado pra ver o que aconteceu e simplesmente vê ela pregando a palavra pra dois gatos brigando. Então corta pra ele colocando band-aid na mão dela porque ela se arranhou inteira, falando, e também tranquilizando ela, porque os gatos são da vizinhança, eles sempre brigam, mas também sempre estão dormindo juntos. E ele acaba falando pra ela que não é muito legal uma garota sair dormindo na varanda dos outros, né? Realmente não é uma coisa muito legal. Aí ele fala, melhor você voltar pra casa, onde é que você mora? Daí ela fala, eu moro no céu. Ele, céu? Que estado que fica o céu? Ele, não, é a morada de Deus. Daí ele não tá entendendo. Daí ela fala, desculpa, eu não me apresentei, na hora que me apresentei eu não falei, mas eu sou uma anja. Aí ele percebe que não é uma pessoa muito normal que tá na casa dele, né? Dorme na varanda, fala que é um anjo e começa a passar vários pensamentos na cabeça dele, falando que se ele se distrair vai começar a vender itens misteriosos, até água duvidosa, água misteriosa. Aí quando ela ia pedir pra passar um tempo na casa dele, ele corta ela bem rápido por causa do alarme do trabalho, que tá na hora de ir pro trabalho. Ele fala, toque suas roupas e vamos sair daqui, né? Você volta pra sua casa certinho. Mas no fim acaba tudo certo, ele vai pro trabalho dele, ela agradece por tudo e tal, e os dois seguem seus caminhos. E então, no fim do dia, ele já saindo do trabalho, todo esgotado, não deve ser um trabalho muito saudável, ele começa a pensar se ela chegou bem em casa e tal. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos do que ela passando na rua com um cara mais velho.
E daí ela reconhece ele e fala, Shintaro, tal, tal. Aí ele pergunta, esse daí é o seu pai? Aí ela fala, não é meu pai não, é só um senhor muito gentil que falou que podia ir pro hotel com ele pra abrigar ela. Aí o Shintaro pega a mão dela desesperado, falando, nossa, você tá louco, o que você tava pensando e tal. Só que como ele tá realmente muito cansado do trabalho, a cabeça dele tá explodindo, ele simplesmente desmaia no meio da rua. E então ele abre os olhos e vê que tá em casa novamente. Eles perguntam o que aconteceu, aí ele olha pro lado e tá à toa ali. Aí ela tá toda chorosa porque tava muito preocupada com ele e tal. Ele fica realmente impressionado, falando, caramba, você ficou aqui do meu lado o tempo todo. E ela até faz mingau pra ele. Aí ele acaba dando uma liçãozinha de moral, falando que não se deve aceitar convites de homens estranhos chamando pra ir pro hotel. Tá certo essa lição de moral dele. E ele então fala que ela pode passar sim um tempinho com ele. Aí ela fica toda feliz, abraça ele e tudo. Aí ele até pergunta pra ela, né, falando, desculpa, deve ter sido pesado me carregar até aqui. E ela fala, não, foi bem de boa, sabe por quê? Porque eu sou um anjo, eu te trouxe aqui voando. E aparece as asas dela, brilhantes, reluzentes, cena de cinema. E aí ele desmaia de novo. Daí quando ele acorda ele pensa, nossa, que sonho doido que eu tive, né? Só que daí ele olha pro lado e tá ela dormindo lá do lado dele. Aí ele pergunta pra ela, o que você tá fazendo dormindo na minha cama? Ela fala, só tem uma cama, ué. Aí ele percebe que a roupa dele tá muito grande, né, pra ela, e fala, toma um café aí que a gente vai sair pra fazer compras. Aí ela começa a se empolgar no mercadinho, na lojinha de conveniência, e do nada sai as asas dela, no meio da loja de conveniência. Aí ela fala, meu Deus, desculpa, é que quando eu fico muito empolgada minhas asas saem, não consigo controlar. Aí ele fala que tá tudo bem, mas é que na Terra não é normal ter asas por aí. Daí ela fala, não, eu sei disso, eu aprendi isso no meu livro de como ter modos na Terra. Aí mais papo vai, papo vem, ela fala que veio pra Terra pra aprender mais sobre os humanos. Mas então eles perguntam, mas se você quer aprender mais sobre a gente, fala sobre você, o que os anjos fazem? Ela fala que a gente transmite a vontade de Deus para pessoas, nós cuidamos das almas para que não se percam entre o céu e a terra, são as principais coisas essas. Ela também fala, trazer felicidade pros humanos também é uma coisa muito importante no nosso trabalho. Ele pergunta, como é que faz isso? O que é isso? Aí ela mesma se pergunta, o que será que é isso? Acho que eu acredito que Deus queria que eu aprendesse sobre isso. E enquanto eles comem, ela pensa que esse pão tá muito bom, queria comer esse pão em todas as refeições. Daí passa pela cabeça dele que se ficar comprando café da manhã todo dia, o dinheiro que ele ganha dos pais vai ficar um pouco apertado. Então ele fala pra ela que eles precisam começar a cozinhar e iam pras compras de novo. Aí ela para um pouco, olha pra ele e pergunta, você não tá mais com febre? E faz aquela clássica cena, testa com testa pra saber se ele tá quente. E ele fica todo vermelho, todo nervosinho. E então eles vão pro shopping fazer as compras essenciais, já que ela não trouxe nada do céu, né? Aí ela até fala que se estiver muito pesado a cestinha que ele tá carregando, ela podia fazer levitar pra ele. Aí ele fala, não precisa não, isso é um pouquinho esquisito. E então eles estão na seção de talheres e copos e pratos e tal, e ela até fala que os anjos sabem usar hashi e tudo. Aí ela olha pra uma caneca que tinha a estampa de 2 gatinhos, que era igualzinho os gatinhos que ela separou a briga ontem. Só que como o dinheiro é apertado, ela não vai pedir pro Shintaro, porque sabe que é apertado pra ele, então ela devolve a caneca lá no lugar. Então as pessoas da loja começam a olhar pra roupa dela, porque ela tá vestida estranho. Até uma criança fala que parece uma princesa, os adultos falam que pode ser uma cosplayer e tal. E eles decidem ir comprar roupas. Aí eles chegam na loja de roupas, o Shintaro até vê que as roupas são baratas e que o dinheiro vai dar, graças a Deus. Aí chega a atendente e começa a mostrar roupas pra ela. Daí a Toa vai lá experimentar as roupas no provador, né? E aí a atendente fala pra ele que a namorada dele é bem fofa. Ele fica todo vermelhinho falando que não é assim, ela não é minha namorada. E pra ajudar, enquanto ela tá se vestindo no provador, ela começa a pensar, caramba, se ele mesmo o Shintaro não me conhecendo, ele tá me abrigando na casa dele e tudo. Aí ela sai do provador, pega as mãos dele e fala, Shintaro, eu prometo que eu vou te fazer feliz, na frente de todo mundo da loja. Aí tem simplesmente o close na sacola, onde o nome da loja, aqui no Brasil, é um pouquinho peculiar, né? Aí ela pergunta se a roupa dela ficou bem nela. Aí ele fala, não, sim, combinou bastante. O que ele queria falar, na verdade, é que ela ficou bem linda, mas ele não tinha coragem pra falar isso ainda. Aí eles terminam de fazer as compras, agora foram pras comidas, e quando chegam no apartamento, ele fala que tava pesado as compras e tal. E daí ela fala que se divertiu bastante porque eles estavam juntos, porque o Shintaro tava junto com ela. Aí ela tá organizando a geladeira, né, tirando as coisas das sacolas, e percebe que aquela caneca que ela tinha gostado, com a estampa dos 2 gatinhos que ela tinha devolvido, o Shintaro, na verdade, comprou pra ela. E ela fica muito feliz com isso. E daí tudo mil maravilhas e tal. Acorda pro fim da noite, que é na hora de dormir. E o que eles não compraram é uma cama. Ele só pensa nisso porque tá lá, ela dormindo de boa e ele todo nervoso porque tá dormindo do lado dela. O episódio começa com um recap, igual esse vídeo, do dia da Toa até ela chegar na varanda do Shintaro.
Ela desce o voo, observa os trens, observa as pessoas, mas se pergunta como fazer contato com os humanos. Então ela se lembra do livro de modos dela na Terra, o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E esse livro fala que existem 2 maneiras de se apresentar aos humanos. A primeira é, mantenha-se em uma posição mais alta do que os humanos, emita um brilho poderoso e se apresente de maneira grandiosa. E a segunda maneira é, esconda suas asas e se misture aos humanos para não chamar muita atenção. Então ela decide que precisa conhecer eles primeiro. Só que ela estava num lugar onde as pessoas pareciam muito ocupadas, então ela vai procurar um lugar mais tranquilo. Então ela tá com muito sono ao mesmo tempo, então ela útil, une ao agradável, procura um lugar vazio pra dormir. E é assim que ela achou o depósito do Shintaro. Então a gente volta pra atualidade, eles estão jantando e ela fala que a comida tá boa porque ela aprendeu isso com o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E o Shintaro se pergunta se ele pode ser tão mimado assim, porque ela é bonita, uma ótima cozinheira, arruma a casa e, além de tudo, é uma anja. Então ele pergunta se pode fazer alguma coisa pra retribuir tudo isso que ela tá fazendo por ele. E ela fala que queria que ele explicasse como funciona o chuveiro. Então ele explica tudo certinho, como encher a banheira, como ligar os negócios, tudo. Então ela vai tomar um banho. E aí começa o mesmo dilema do último episódio, que é... ele começa a pensar que tem uma garota tomando banho na casa dele, e isso deixa ele muito nervoso. Nisso ele vai assistir TV pra se distrair um pouco, só que a TV liga e tá vendo algum negócio chovendo. Nisso ele imagina o barulho do chuveiro e também imagina a toa tomando banho. Como isso não tá ajudando, ele resolve estudar porque ele tem prova de inglês amanhã. E ele se concentra tanto estudando, porque ele é daqueles que se concentra quando começa alguma coisa, e simplesmente resolve ir pro banheiro. Aí ele abre a porta, vê a toa lá de só de toalha e fecha a porta imediatamente já pedindo desculpa. E fala que esqueceu completamente que ela tava lá. E então chega a vez dele de tomar banho, ele tá lá relaxadão na banheira, pensando sobre a vida, refletindo, e do nada chega a toa falando, posso lavar suas costas? E pra ajudar mais ainda, no final da noite, eles têm que dormir na mesma cama e ele não consegue pregar o olho. Enquanto isso a toa dorme tranquilamente. Ele acorda às 5 da manhã do dia seguinte porque não consegue dormir de jeito nenhum, vai no banheiro e o filme se repete, a toa tá lá de novo. Aí ela vai lá e pede desculpa por acordar mais cedo e se trocar. E o Shintaro fala, não é ela que precisa pedir desculpa, é ele que tá errado. Então ele tá lá escovando o dente, né, a vez dele de usar o banheiro agora. Ele resolve usar o banheiro privado do banheiro. E daí a toa aparece do nada na porta falando, eu quero escovar o dente também. E abre a porta bem enquanto ele tá com as calças abaixadas. Então corta pra eles tomando café da manhã, tá muito delicioso como sempre, porque a toa sempre acerta na comida. E ele vê que já são 8 da manhã e é hora de ele ir pra escola, já que ele tá no primeiro ano do ensino médio. Aí a toa fala que vai se arrumar pra se preparar pra ir também. O Shintaro fala que é melhor ela não ir, mas ela fica insistindo muito, falando que ela precisa estar lá pra dar felicidade pra ele. Ela fala até pra ele tirar um dia da folga da escola, então. Anjo que fala pra você faltar na escola, essa eu nunca vi. Mas no fim ele acaba conseguindo convencer a toa e vai sozinho pra escola. Aí no caminho da escola a gente vê que ele tá completamente destruído porque não dormiu nada e tá muito cheio porque comeu muito no almoço também. Aí ele tá quase vomitando e ainda chegou o amigo dele e dá um tapão nas costas dele pra ajudar. Esse amigo é o Shuichi, ele também tá junto com a outra amiga dele, que é a Tsutsumi. E eles percebem que o Shintaro tá bem destruído. Então a Tsutsumi fica um pouquinho preocupada com ele, mostrando que talvez ela tenha um interesse um pouco romântico nele. Então ela começa a discutir com o Shuichi e o Shintaro até fala, vocês são amigos de infância, né, vocês parecem um casal cômico. E a Tsutsumi simplesmente fala, nunca mais diga isso. E corta pra toa, ela tá lá arrumando a casa e tudo, limpou tudo, tá tudo brilhando. E ela começa a sentir falta do Shintaro e percebe que o que ele vai comer no almoço, ela se pergunta. E ela pensa que ele vai estar lá morrendo de fome na hora do almoço, porque ele só vai voltar à noite. Literalmente morrendo de fome. Aí chega a hora do almoço na escola e o Shintaro realmente não levou nada, ele só vai tomar um suco de vegetal na hora do almoço. E a Tsutsumi fica preocupada, já que ele trabalha todos os dias além de morar sozinho, e se oferece pra fazer o almoço pra ele todo dia. Mas ela fica com vergonha e não consegue sustentar e foge um pouco do papo, além do Shuichi começa a atrapalhar falando e irritando ela. Então o Shintaro tá tranquilo, olhando pra janela, do nada ele olha pra baixo e tem uma anja com uma marmita voando embaixo dele. Ele dá um grito desesperado, tenta fazer ninguém perceber, consegue dar um sinal pra toa ir lá pro telhado, e ele fala que vai resolver algumas coisas e sai correndo da sala. O Shuichi fala, será que ele vai se encontrar com uma garota? E toma alguns socos de uma garota ciumenta. E corta pro lado de fora da escola, tem 3 alunos olhando pra cima, achando que estão alucinando porque viram um anjo. O Shintaro tá subindo as escadas correndo e passa por uma garota misteriosa. E quando ele chega no telhado, ele dá uma mini bronca na toa, falando que as asas delas estão aparecendo muito. E se as pessoas descobrirem que os anjos existem, vai ser um rebuliço. Aí a toa fala que só ficou preocupada e deixa a marmita lá e falou, por favor, coma isso se quiser, eu vou voltar pra casa. Aí o Shintaro pede desculpa por ter falado daquela maneira e fala pra eles comerem juntos ali no telhado da escola. Ela até faz o prato que ele falou que gostou na noite passada. Então, depois da hora do almoço, aparece Tsutsumi perguntando onde é que o Shintaro tava. E ela começa a se lembrar de quando conheceu o Shintaro, que era na primeira série, quando os pais e ela foram visitar parentes na cidade vizinha e ela se perdeu deles. Ela começa a chorar no meio da rua e simplesmente aparece o Shintaro lá pra guiar ela pra casa dela. Ela agradece e consegue gravar o nome dele que estava escrito na bolsa dele. Mas depois disso, só vai ver o Shintaro 9 anos depois,
quando ela e o Shuichi estavam vendo se passaram na mesma escola. E o Shuichi estava tão feliz que o primeiro cara que ele olhou, ele perguntou se ele tinha passado também, ele falou que sim, e falou, vamos ser amigos a partir da primavera. E esse cara era o Shintaro. E então a Tsutsumu vê o cartão que o Shintaro derrubou e vê o nome dele escrito, e liga todas as coisas. Ela sente que o destino tinha reunido eles de novo. Mas não falou nada disso pra ele pra não ser chamada de Stalker, né? Então ela olha pra baixo pela janela e vê o Shintaro ali no portão do prédio. E vê ele com a Toa. E o Shintaro tá lá falando pra Toa como ela deve voltar pra casa. Voltar direto pra casa, não sair com nenhum estranho pra nenhum hotel. E a Toa pega na mão dele falando pra ele voltar logo pra casa e isso deixa a Tsutsumu louca de ciúmes. E ela vê outra coisa um pouquinho mais esquisita que é asas saindo das costas da Toa e ela saindo voando da escola. O Shintaro volta pra casa e já pede desculpas pra Toa pela situação da marmita. Então ele fica surpreso que as roupas estão dobradas e lavadas. E a Toa fala que aprendeu a lavar roupa no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. Então ele olha mais de perto e vê que as cuecas dele também foram lavadas e fica morrendo de vergonha. Ninguém além da família dele nunca tinha lavado as cuecas dele. Então ele começa a ficar calmo, respirar fundo, porque o clima vai ficar estranho se ele ficar com vergonha. Aí ele vai observando mais um pouco e vê que tem um urso costurado no cueca dele. E a Toa fala que como tinha um buraco, ela fez uma remenda pra ele. Então o Shintaro vira pra ela e fala que ele vai dar conta de lavar as próprias cuecas. E ela ficou preocupada se ele não gostou do urso e pergunta se ele queria um coelhinho na próxima vez. Então, daquele dia em diante, lavar cuecas na pia virou parte da rotina do Shintaro. Corta pra Tsumi, ela tá lá tomando banho e se remoendo de que devia ter perguntado pro Shintaro sobre aquela garota de asas. Porque ia ser um pouco estranho. E provavelmente ela imaginou coisas. Provavelmente foi o choque de ter visto o Shintaro com outra garota. E ela quer perguntar mais uma vez pra ele sobre a questão das marmitas. Então, falando nisso, no dia seguinte tá lá o Shintaro tentando falar pra Toa que ele não precisa mais de marmitas. E ela pergunta pra ele se ele realmente começou a odiar ela. Porque ontem ele também insistiu pra dormir no chão sozinho. E também não quer que ela vá pra escola. Aí como ele não tem como fugir dessa, ele aceita a marmita. Aí ele avisa que vai chegar tarde, porque tem trabalho hoje. Aí a Toa fala que quer ir com ele e ele começa a desconversar falando como ele tá ansioso pra janta que a Toa vai preparar pra ele. E consegue se esquivar e vai pra escola. Chega o horário de almoço na escola, ele tá tentando ir almoçar sozinho, mas os amigos dele veem ele. Então quando a Tsutsumi tá juntando forças pra perguntar se pode fazer as marmitas dele, ele tá lá comendo uma marmita. E fala que ontem ele salvou uma senhora desmaiada na rua e ela deu como agradecimento essa marmita. Aí ele abre a marmita e tá escrito com algas: Shintaro-sama, dê o seu melhor, da Toa. Aí a Tsutsumi ia perguntar e ele começa a comer desesperado. Mas ela percebeu que com certeza foi uma garota que fez a marmita dele. Aí enquanto ela tá perdida em pensamentos, o Shuichi vai lá e pega um ovo dela. Aí o Shintaro tá lá no caminho do trabalho, pensando que não é um medroso por ficar se esquivando da Toa. E que o problema não é ela ser uma anja, o problema é descobrirem que ele tá morando com uma garota. E do nada aparece uma velha bem suspeita falando: veja a fumaça de problemas femininos saindo de você. Aí ele começa a ouvir ela, né, e a velha fala que pra resolver esse problema ele precisa de proteções. E cada proteção que ela tem ali custa 10 mil ienes. E pro Shintaro ela vai fazer um precinho especial, ela faz as 3 por 30 mil. Aí ele sai correndo por mais que ela tivesse certa com um negócio de problema com garota. Então ele chega no trabalho e o chefe fala que ele vai começar a trabalhar com a Izumi agora. Ele tá se perguntando como é que ela é e tal, e quando ele vai entrar na sala dos funcionários, tá lá ela só de roupas íntimas, tá virando um negócio recorrente pro nosso menino Shintaro. E... cerejas? Então ela dá um tapa na cara dele. Mas um pouco depois ela aparece com uma toalha gelada com um pedido de desculpas. Na verdade tá um pouquinho mais que gelada, tá congelada a toalha. Aí ela fala que a culpa foi dela de não ter trancado. E ela fala que o nome dela é Izumi Noel. Aí o Shintaro pergunta tudo amigável e tal: você nasceu no Natal, alguma coisa? E ela, sim, daí. E de qualquer forma, ela não se incomodou com aquilo, então é pra ele fazer o mesmo e pra eles nunca mais falarem sobre o ocorrido. Só que ela tá lá trabalhando de garçonete, né? E toda vez que o Shintaro olha pra ela, ele lembra das cerejas. E ele começa a pedir desculpas pra Toa, sendo que nem sabe por que tá pedindo desculpas. Então chega o chefe falando que o Shintaro e a Izumi podem encerrar o expediente já. E fala que tem uns novos parfaits de teste na geladeira da sala de descanso pra eles experimentarem. Então a Izumi vê que ele tá um pouco preocupado e pergunta o que foi, e ele fala que tá começando a achar que ele é uma pessoa imprestável. Ela não entende e fala que ele fez o trabalho perfeitamente bem. Aí quando eles vão comer os parfaits, e os parfaits são de cereja. O Shintaro tenta não pensar nisso, não ligar pra isso, só que quando ele olha pro lado, a Izumi tá mais vermelha que ele. Ela pergunta o que foi, ele fala: não é nada não, eu não lembro de nada sobre cerejas não. Aí do nada começa a nevar na sala, que isso, o que tá acontecendo? Então ela vira e fala que é uma Yuki-onna, uma mulher neve. Eu confesso que eu não tava esperando por essa, não. Aí a loja inteira começa a ficar gelada, os clientes pedem pra aumentar o ar e tal. Aí quando volta pros dois, o Shintaro fala: entendi, uma Yuki-onna. Ele começa a pensar que se uma anja existe, uma mulher neve também é comum, né? Ela começa a tentar desconversar e tal, e ele fala que não liga pra esse tipo de coisa. Então eles saem correndo porque não podem deixar a loja gelada, né? E quando a Izumi vai ver, ela tá levando os dois parfaits com ela na rua. Aí corta pra Toa um pouco, ela tá lá jogando alguma coisa e pensando como os jogos do mundo humano são divertidos.
e olha pro relógio, vê que já passou das 9 e começa a ficar preocupada com o Shintaro. Então a gente corta pra Tsutsumi agora, ela tá lá estudando na casa dela, só que ela não consegue se concentrar. Então sai no meio da noite pra comprar sorvete. Então tá lá o Shintaro e a Izumi comendo parfait num banquinho lá, num datezinho. O Shintaro descobre que eles estudam na mesma escola e tal, e o clima tá um pouquinho esquisito ali. Porque a Izumi ainda tá incrédula que ele acredita nela. Ele fala que sim e a Izumi pergunta por quê, porque é um negócio muito surreal, né? Aí o Shintaro, nosso cavaleiro que só dá orgulho, fala: porque você disse isso e eu acredito em você. Ele fala que estava preparado mentalmente, porque se anjos existem, demônios também. É que Mulher Neve ainda pega um pouquinho de surpresa, né? Aí a Izumi começa a falar que a família dela tem Yuki-onna de gerações e gerações. E que quando elas estão tristes, bravas ou envergonhadas, elas fazem uma nevasca. Só que a Izumi é horrível em esconder as emoções. A irmã mais nova dela, o resto da família até que se viram bem, mas ela não. Por isso ela sempre agiu de forma distante e indiferente para não ter nenhum amigo. Então quando entrou no ensino médio, ela quis mudar as coisas e resolveu trabalhar como garçonete. Pra se acostumar com as pessoas e tal, porque antes ela só ficava em casa vendo anime e lendo mangá. Ela começa a falar que é uma causa perdida e tal, e o nosso menino Shintaro já começa os trabalhos falando que ela é incrível, que ela atendeu todos os clientes com um sorriso no rosto, que a maioria das pessoas não tomaria essa atitude que ela tomou, e que ela é incrível. Então ela começa a chorar, porque foi a primeira vez que alguém tranquilizou ela dessa forma. E ela fala: se você não se importar, a gente pode ser amigos? Ele fala que sim, ela tem certeza? Eu sou uma mulher neve, hein? Ele fala que sim e tal, então ela fala: então pode me chamar de Noel. E a gente também vai chamá-la de Noel agora. Então, do nada, uma pena cai sobre eles. E eles olham pra cima e tem uma anja voando. Acho que ela não percebeu, mas ela solta: finalmente achei você, Shintaro. E aí já não basta, as duas tá se encarando ali. Chega ainda a Tsutsumi atrás deles. E tem uma anja encarando uma mulher neve, encarando o Shintaro, e encarando a garota que gosta do Shintaro no parque. O caos foi gerado. A toa se desculpando, a Noel e a Tsutsumi perguntando se aquilo que elas estão vendo é real. E o Shintaro não consegue processar tudo de uma vez, então vamos por partes. Primeiramente, o que a Tsutsumi tá fazendo ali? Ela fala que só tava passando por coincidência e repara que tá usando roupas esportivas, então fica com vergonha. Então o Shintaro fala: por enquanto, que tal todo mundo esquecer o que tá acontecendo e ir pra casa? Mas isso é impossível, não tem como enganar mais. Ele pensa que ninguém vai aceitar que a Toa é um anjo, mas enquanto isso, a Noel tá fascinada com ela já. E a Tsutsumi pergunta se ela é realmente um anjo e a Toa fala: sim, sou um anjo que veio pra Terra pra aprender mais sobre os humanos. Aí o Shintaro fala que ele guardou o segredo da Toa pra não causar confusão e tal, e a Tsutsumi entende e fala que também não vai contar pra ninguém. Primeiramente que ninguém ia acreditar, né? Aí ela se toca que a marmita que ela viu o Shintaro comendo, na verdade foi a Toa que fez. Então ela começa a ficar mais incomodada pelo que o Shintaro tá no meio de duas garotas e começa a fazer perguntas pra Noel agora. Ela pergunta o que eles estavam fazendo juntos tão tarde da noite. Aí o Shintaro fica surpreso dela conhecer a Noel, e a Tsutsumi fala que ela é conhecida na escola como Rainha do Gelo porque ela nunca fala com ninguém. Aí a Noel começa a ficar um pouco nervosa e o Shintaro explica que eles trabalham no mesmo lugar e acabaram de sair dali. E a Tsutsumi pensa que essa é uma ótima ideia, será que ela devia começar a trabalhar também? E a Tsutsumi repara que as duas tratam o Shintaro pelo primeiro nome e vice-versa, enquanto ela chama ele de Tokumitsu. Aí o Shintaro fala pra todo mundo ir pra casa, só que a Noel levanta do nada e fala pras duas que ela é uma mulher neve. E começa uma nevasca e fala que ela faz isso quando fica nervosa. E ela fala que tá se lembrando de como foi constrangedor quando o Shintaro viu ela trocar de roupa, sendo que agora tá aparecendo a calcinha dela com a nevasca de cereja. Aí ela para a nevasca e fala que como a Toa revelou o segredo de que é um anjo, não seria justo ela continuar escondendo o dela. E como ele prometeu não contar o segredo da Noel pra ninguém, e elas são amigas do amigo dela, então ela também confia nelas. Se é que deu pra entender. E a Tsutsumi resolve contar alguma coisa. Será que ela também é um ser sobrenatural? Ela fazia xixi na cama até a 5ª série. Ela só contou isso porque não queria ser a única sem contar um segredo. A Noel pergunta pra Toa se ela pode ajustar o tamanho das asas e a Toa fala que aquilo é só uma visualização do poder de voar dela, por isso que pode ficar por cima das roupas. Aí cada um foi pra sua casa, a Toa tá fazendo janta pro Shintaro que tá bem cansado, e ela termina falando que a Noel e a Tsumugi são pessoas maravilhosas. Como ele é uma boa pessoa, deve atrair pessoas boas também. No dia seguinte, tem alguém tocando a campainha e quando o Shintaro atende, é um cara de preto com vários capangas falando: você está escondendo uma anja e uma Yuki-onna. Também deve ter vampiros e capas, revistem o local. E por algum motivo a Noel e uma menina sapo estavam lá no apartamento dele. E a Toa também foi capturada, ele não pode fazer mais nada. E, no fim, era só um sonho. Já na escola, ele encontra a Tsutsumi, ela tá com olheiras pior que as dele. Não é nem pela existência de uma anja ou de uma mulher neve, é que o Shintaro tá morando com uma garota e ela não quer acreditar nisso. E ele também parecia muito próximo da Noel e tal, então ela resolve perguntar pro Shintaro: você tá namorando alguma delas? Aí ele fala claro que não. Aí chega o amigo deles perguntando: ué, quem é a Toa? E a Tsutsumi dá uma disfarçada falando que é uma parente distante do Shintaro. Foi ela que fez a marmita dele ontem. E o Shintaro tá grato por ter alguém pra compartilhar os segredos agora e a Tsutsumi tá feliz por ter um segredo com ele. Aí depois da escola, o Shintaro vê dois caras convidando a Noel pra ir pro karaokê e tal, e ela só ignorando eles. Então ela vê o Shintaro e a expressão muda completamente e sai correndo pra cima dele.
Agora eles são amigos se encontram e voltam pra casa juntos, certo? Eles também comem juntos e também tem um diário compartilhado, né? Ela sabe de tudo sobre isso. Mas ele lembra pra ela que eles têm trabalho hoje. E a Noel fala pra eles fazerem isso num dia de folga, então. Aí corta pra Toa, ela tá pensando que queria saber onde é o trabalho do Shintaro e o que ele faz lá. Então aparece um gatinho e ela pergunta se ele sabe onde é que ele trabalha. Aí corta pro trabalho dele e a Noel fica muito agitada toda vez que vê o Shintaro. Então o chefe chama ele pra um canto pra poder perguntar. Isso pode parecer uma pergunta inapropriada, então você pode não responder, mas você e a Izumi estão namorando? O Shintaro fala que não, mas o chefe fala que tá tudo bem, porque relacionamento entre funcionários tá permitido e tal. Porque quando ele perguntou pra Izumi sobre a escala do mês que vem, ela falou os mesmos dias em que o Tokumitsu trabalhar. Aí chega uma menina do trabalho mesmo impressionada que o Shintaro é amigo da Noel. Porque quando ela foi trocar uma ideia com a Noel, ela falou: você não devia ser minha amiga. Se você se aproximar demais, encontrará um infortúnio. Aí o chefe pede desculpas e fala pro Shintaro ajudar com os pedidos. E quando ele vai atender o primeiro cliente, é a Toa e a Tsutsumi. E a Toa explica que pediu pra um gatinho levar ela até o trabalho do Shintaro. Mas no meio do caminho ela perdeu ele de vista e a Tsutsumi tava passando e ajudou ela. E com uma cara de quem sabe mentir muito bem, a Tsutsumi fala que tava com vontade de comer um parfait e não sabia que ele estaria ali. A Tsutsumi tá bem extasiada de ter visto o Shintaro em uniforme de trabalho e tal. E a Toa vê uma velhinha pedindo ajuda pros funcionários e vai lá atender a velha. Aí a Noel vê as duas e a Tsutsumi começa a pensar que eles não devem interagir muito porque eles estão trabalhando, né? Só que um segundo depois a Noel vira correndo com um sorriso no rosto pra avisar o Shintaro que o anjo tá ali. Aí o chefe resolve chamar a Izumi pra conversar num canto. Ele fala que tá adorando a energia dela e tal, mas poderia se acalmar um pouco? Aqui ainda é o trabalho, sabe? Então ela chega no Shintaro e avisa que não pode mais ser amiga dele no trabalho. Ela não é capaz de trabalhar e de ser amiga ao mesmo tempo. Então lá na mesa a Toa tá pensando em pedir hambúrguer que tem queijo dentro porque ela nunca viu isso. Mas como ela deixou o jantar meio pronto, vai passar. Aí ela pergunta pra Tsutsumi o que o Shintaro faz ali. E ela explica que trabalha, ué. E a Toa fica surpresa porque não sabia que bico era trabalhar. O Guia de Vida na Terra para Boas Crianças falava sobre isso, mas ela não entendeu direito. Aí ela pergunta por que de trabalhar e a Tsutsumi explica que às vezes a mesada não é o suficiente. Aí ela começa a se sentir um pouco culpada e enquanto a Tsutsumi foi no banheiro, ela tá atendendo os clientes. Então o Shintaro puxa ela pra um canto e pergunta o que ela tá fazendo. Aí ela fala que só queria ajudar, porque se ele terminar mais cedo, ele vai ter que voltar pra casa mais cedo. Mas ele explica que trabalha por hora e tal, e ela não sabe o que é isso. Ela pergunta se é por causa dela que ele tá trabalhando, e ele fala que não, desde antes ele já trabalhava, e também os pais dele mandam dinheiro pra ele. Ele quer ganhar experiência antes de se formar. E a vida dele melhorou muito desde que a Toa chegou. Antes ele só comia coisa de loja de conveniência, o apartamento estava sempre sujo e tal. E o chefe tá observando tudo pensando que é um triângulo amoroso. Ah, juventude. E a Izumi chega por trás dele bem fria falando: por favor, marque meus turnos do mês que vem em dias diferentes do Tokumitsu. E o chefe pensa: será que ele já levou um fora? Muitas coisas mudaram desde que o Shintaro começou a morar com a Toa, mas entre elas algumas se destacam. Tipo quando eles começaram a fazer arroz na panela, né? Eles botaram a panela de arroz na frente da TV. Ele até perguntou sobre isso pra Toa, mas ela falou que se deixar na cozinha, ela não tem espaço pra preparar comida e também não tem tomada o suficiente. E aliás, como eles comem ali, é até mais fácil de servir o arroz. E o Shintaro começa a se perguntar o que eles comem no céu. E a Toa explica que as árvores dão frutos, só que não é frutos como você imagina. Tem arroz quentinho dentro dos frutos. Corta pra casa da Tsutsumi e ela tá pensando muito sobre o Shintaro. Parece que ele tá pedindo muitos conselhos sobre a Toa ultimamente. Sobre como ele queria levar ela pra sair, mas ela não tem cartão de transporte nem nada, se ele devia comprar. Aí ela pensa que o Shintaro sempre foi estranho e se lembra do dia que ele contou para eles que ele morava sozinho. Os pais dele foram pro exterior e ele ficou porque ele só fala japonês. Eles queriam que ele morasse com os parentes, mas ele deu um jeito de convencê-los e ainda passou no vestibular dessa escola. O Shuichi então fala pra ele que não é bom sair contando pra todo mundo que ele mora sozinho. Ele sabe disso, mas achou que não ia ser nenhum problema contar pros dois. Então desde essa época a Tsutsumi achava ele um pouquinho estranho. Mas não era nada comparado a ter um anjo na casa e uma Yuki Ono no trabalho. Ela gosta da Toa e quer ajudar muito ela, mas ela se sente muito incomodada quando o Shintaro fala com ela sobre outras garotas. Talvez as coisas fossem diferentes se ela tivesse tomado a primeira atitude antes da Toa chegar, ou por exemplo ter feito marmitas pra ele antes. Dito isso, quem imaginaria que a pessoa que você gosta começaria a viver com um anjo do nada? Então ela resolve perguntar pra mãe dela se ela não é descendente de alguma deusa. Ela não aguenta mais ser normal. Então a mãe dela se lembra que ganhou um cupom de 2.000 ienes numa loja de donuts, e fala pra Tsutsumi ir com os amigos dela lá. E ela começa a chorar de alegria. Dia seguinte na escola, ela tá juntando forças e pensando num jeito de chamar ele pra ir. Só que ela tá juntando forças, e o tempo tá passando. Ela não consegue falar. Se fosse tão fácil assim, ela já teria se declarado de qualquer jeito. E no fim do dia, ela não conseguiu falar. Só que o Shuichi vê o cupom na mão dela, pega e fala: vamos lá todo mundo. Tão fácil. E pela primeira vez ela agradece de ter o Shuichi como amigo de infância. Só que hoje o Shuichi tem trabalho no clube, então vai poder ir só a Tsutsumi e o Shintaro. O date dos sonhos dela vai acontecer. Aí os dois saem juntos, mas o Shintaro quer passar na biblioteca antes. Ele queria pesquisar mais sobre anjos e seres mitológicos, então ficou pesquisando até tarde ontem na internet, só que sem muitos resultados. Porque se anjos e mulheres neves são reais, demônios e capas também podem existir.
Então eles escolhem os livros e o Shintaro agradece pela companhia e fala que a Tsutsumi é muito prestativa. Talvez seja porque ela tem um irmãozinho, mas ele acha ela muito mais corajosa e viril. Não sei se isso é um bom complemento pra dar pra uma garota. Tipo quando ela revelou o segredo dela de fazer xixi até a 5ª série pra deixar a Toa e a Noel à vontade. Então eles estão lá na biblioteca lendo os livros e o Shintaro começa a pescar e dorme. Aí a Tsutsumi fica admirando ele e começa a pensar que o verdadeiro segredo dela, na verdade, é que ela tá apaixonada por ele. E ela dorme também. E quando eles acordam, tá tendo um temporal. Eles têm guarda-chuvas e tudo, mas a chuva tá um pouco forte, só que ao mesmo tempo vai ficar tarde se eles esperarem a chuva passar. E o Shintaro sugere pra Tsutsumi que ela pegue os donuts e leve pra casa dela pra comer lá. Mas ela não aceita. Ela abre o guarda-chuva e vai pra chuva. Ela quer comer os donuts, custe o que custar. Com ele, claro. Aí enquanto eles estão indo, eles veem um garotinho correndo com o guarda-chuva e ele cai. O guarda-chuva dele quebra e ele fica desesperado, porque vai se atrasar pro cursinho se tiver que voltar pra casa. Então a nossa Tsutsumi dá o guarda-chuva dela pra ele e manda ele não correr mais. E o Shintaro pergunta pra ela se ela quer voltar pra lojinha de conveniência pra comprar um novo guarda-chuva. Aí ela junta toda a coragem dela e fala: será que a gente não pode ir juntos no mesmo guarda-chuva? E vão pra loja de donuts junto. E ela pensa que ela é muito normal, mas muito feliz. E tem um date feliz e com muitos donuts. No dia seguinte, o Shintaro não tem trabalho de novo e parece que a Noel também não. Então é o dia que eles vão embora juntos. Só que ele tá um pouco preocupado de não ter assunto com a Noel. Aí ela encontra ele e não para de falar um segundo. Fica falando sobre um novo anime que ela viu, de um isekai, cara reencarnado, elfos. A gente conhece bem esse tipo. E ela quase esquece onde a gente vai comprar o diário que a gente quer usar. Então o Shintaro finalmente explica pra ela que isso não é um negócio muito comum, mas talvez entre garotinhas do início do fundamental, e passam por um trio de alunos que ficam impressionados com a beleza da Izumi. Até reconhecem ela e ficam mais impressionados ainda porque nunca tinham visto ela falar. Aí eles estão na frente da loja de conveniência e a Noel pergunta se comer na volta da escola também não é comum. Mas ele fala que é de boa e ela entra correndo na loja de conveniência mandando eles esperar ali fora. Ela compra 2 tipos de sorvetinhos pra eles e o Shintaro pensa que faz tempo que ele não come aquilo. Aí eles ficam batendo papo lá e tal, e quando terminam o Shintaro joga o dele no lixo, mas a Noel fica pensando um pouco. Aí eles estão andando e ela fala que podia ter comprado frango frito, mas aquele sorvetinho passa um ar mais de amizade. Ela passou muito tempo ontem à noite pensando no que comprar hoje depois da escola. O Shintaro fica surpreso, mas ela fala que é um dia especial. É a primeira vez que ela sai da escola com um amigo. Ela tava tão animada que teve até dificuldade pra dormir. Essa semana tá difícil pra ela dormir, porque aquela noite foi a mesma coisa, na noite que ela contou pra ele que ela era uma mulher neve. Ela nunca tinha se exposto assim e ficou com medo de que aquilo fosse só um sonho. E o Shintaro conta que ele também ficou meio inquieto. Ele também teve um sonho, e tinha um capa. Mas a Noel, ela tá feliz que o dela não era só um sonho. Então eles se separam e ela grita que a próxima vez ele que vai ter que comprar o sorvete. E lá na casa dela, ela guardou a tampinha do sorvete e tá olhando pra ele muito feliz. Já o Shintaro tá voltando pra casa, feliz que agora sempre tem gente quando ele chega. Só que agora tem 2 pessoas esperando ele, e a garotinha com asas fica envergonhada, chama ele de tarado e dá um tapa na cara dele. A preocupação dela tava certíssima, e fala pra Toa: estou levando você de volta pro céu agora mesmo. Voltando um pouco no tempo, a Toa tava preparando a janta. Então ela ouve um barulho na varanda e quando vai olhar, um anjo caiu lá. É varandinha que gosta de uma anja, e a mini anja é a Shio. E foi isso que aconteceu. Aí a Shio se apresenta pro Shintaro e tchau. Ela pega a mão da Toa e já quer ir pra casa. Mas a Toa manda ela se acalmar e dá um copinho de leite pra ela. E ela realmente se acalma. E aí a Toa pergunta o que a Shio foi fazer lá, já que anjos não são permitidos a descer a terra. Mas ela conseguiu permissão diretamente de Deus. Ela tava muito preocupada com a Toa, mas a Toa só tá lá há uma semana. E a Toa tá impressionada de como a Shio conseguiu achar ela. Mas ela fala que é praticamente a irmã, então é claro que sentiria sua aura. Mas a Shio fala que não esperava que a Toa tivesse num muquifo desses. E a Toa explica que é a casa do Shintaro. E a Shio fica desesperada porque ela tá numa casa de um homem. Os homens humanos não passam de animais pervertidos. E ela ainda cozinhou e também dobrou a roupa. Mas deixando tudo isso de lado, ela quer saber uma coisa só. Quem é esse humano sentado na cama? Ela não tinha percebido que esse é o Shintaro. E chama ele de maldito Shintaro. E ele tava lá o tempo todo. O que ela pensou que ele era? Um pervertido qualquer. E a Shio tá muito brava porque ele fez a Toa cozinhar, passar roupa, então só resta uma coisa: matá-lo. Coisa adorável, um anjo com uma boca tão suja. E a Toa dá uma bronca nela pelo linguajar. Então nesse caso, o Shintaro vai conhecer o seu criador. Então a Toa dá mais leite pra ela e ela se acalma. Só que mesmo assim ela quer ir embora, então a Toa fala que não, Deus enviou ela pra aprender mais sobre os humanos. Então a Shio contra-ataca falando como é que você vai aprender sobre os humanos numa sala tão pequena? Mas é que o Shintaro falou pra Toa que é perigoso sair de casa. E a Shio fala que isso não faz absolutamente nenhum sentido. Eu também concordo com a Shio. Como ela vai aprender sobre os humanos sem sair de casa? E como a Toa não dá o braço a torcer, ela muda o alvo pro Shintaro. E fala que ele com certeza deve ter dúvidas sobre morar com ela. Ela vivia em um mundo e tem um status muito elevado comparado ao dos humanos, especialmente dos plebeus. E o Shintaro fala que realmente a vida dele com ela é cheia de surpresas, mas isso é natural, visto que ela vem de uma cultura e ambientes diferentes. Se fosse o contrário e ele fosse pro céu, ele tem certeza que faria coisas que pareceriam estranhas pros anjos.
Além de que a Toa tá sempre pensando nele em tudo que faz. Às vezes ele fica sem reação, mas é muito grato. Então a Shio começa a fazer um escândalo, falar que ele é mentiroso e tal, mas a Toa fala que não, ela acredita nele com todo o coração. Que mesmo com apenas uma semana, o Shintaro não apenas deu um lugar pra ela morar, como também repreendeu ela por preocupação, mesmo ela sendo uma completa estranha. E a Toa, quando chegou na Terra, também teve muito medo, e saber que tem alguém lá se preocupando com ela, que ela não tá sozinha, deixa ela muito feliz. Então ela quer retribuir toda a gentileza que ele mostrou pra ela, por isso ela vai ficar ali. E a Shio começa a chorar, chama a Toa de idiota e sai correndo. Aí eles estão com dificuldade pra achar ela, né, e vão pro terraço, porque provavelmente os anjos preferem estar no alto do que perto do chão. E a Toa fala que nem sabia que tinha um terraço. Ela tá realmente em cativeiro, rapaziada. E ela pede desculpas pro Shintaro pelas coisas rudes que a Shio falou. Mas o nosso menino é muito atencioso e fala que isso só significa que a Shio gosta muito dela. E a coisinha tá realmente lá. Então a Toa pede desculpas pra ela porque a Shio só desceu porque tava preocupada com ela, enquanto a Toa só pensou nela mesma. Aí a Shio começa a chorar e as duas se abraçam numa cena adorável. Só que por algum motivo a Shio tá mostrando um sorriso pro Shintaro como se tivesse ganhado dele de alguma coisa. Então a pedra no peito dela começa a brilhar e o Shintaro acha que ela vai explodir. Mas surge uma voz falando: "Você será mandada pra casa em 1 minuto". Então ela começa a se despedir, falando que vai estar sempre orando para garantir que a Toa não sofra. E que o Shintaro não deve ser uma pessoa má se a Toa insiste tanto nisso. Mas se ele fizer algo ruim pra ela, a Shio vai fazer ele conhecer o Criador. E ela explode. Então a Toa tá refletindo e fala pro Shintaro que o que a Shio falou tocou um pouco ela, sobre como deveria aprender mais sobre os humanos. E o Shintaro também tava pensando nisso. Então que tal assim? A partir de hoje, depois da janta, por que eles não saem juntos pra passear sempre? E aí, quando ela estiver acostumada, ela vai poder sair durante o dia enquanto ele tá na escola. E ela fica muito feliz. Então alguns dias se passam desde que eles começaram a fazer algumas caminhadas depois do jantar. Ele já explicou pra ela sobre o semáforo pra sempre olhar pros dois lados antes de atravessar e só atravessar quando estiver verde. E quando eles voltam pra casa, ela repara que ele sempre fala cheguei quando tá em casa, mesmo que não tenha ninguém. E ele fala que é um costume, então a Toa fala bem-vindo de volta. E ele fica todo vermelho e fala bem-vindo de volta você também. Aí eles estão assistindo TV e o Shintaro começa a pensar que quando ela se acostumar mais, talvez ela possa até pegar ônibus e trens. Mas a Toa, pegando o trem sozinha, ele não consegue ficar sem se preocupar. Então tá decidido, ainda é muito cedo pra ela pegar ônibus ou trens. Aí aparece a propaganda de um sanduíche que a Toa acha muito bonito. E o Shintaro fala que dá pra chegar nesse lugar apenas passando por uma estação. E ela tá espantada porque ela não sabia que as lojas que passam nas TVs são reais. Já que o Shintaro sempre fala que novela é atuação, então o Shintaro pergunta se ela quer ir e ela fala que sim. Mesmo que ele tenha acabado de decidir mentalmente que ela ainda não estava pronta para pegar trem. Então, no dia seguinte, o Shintaro tá ensinando como pegar um trem. E ela tá muito feliz porque nunca tinha entrado numa estação. A única vez que ela viu um trem foi de longe quando ela chegou na Terra. Aí eles têm toda a experiência completa de pegar um trem e chegam no lugar. E quando a Toa já ia sair correndo, o Shintaro fala pra ela tomar cuidado. E ela pega na mão dele e eles saem. E lá na loja, o Shintaro escolheu sanduíche de maçã vermelha e verde e um smoothie verde com mel. Já a Toa escolheu sanduíche de frutas mistas e um smoothie de morango e leite. Aí ela gosta muito e eles continuam explorando a região. E chegam numa ponte onde tem pedalinhos. E a Toa fala que uma vez leu uma peça feita por humanos quando estava no céu. Se chamava Lago dos Cisnes, uma história de amor linda. Então o Shintaro pergunta se ela quer andar em um e ela aceita. Aí ela pede pra pedalar um pouco, só que ela pedala muito rápido, e o Shintaro fica envergonhado porque a saia dela começa a subir. Eles passam por um casal de velhinhos que a Toa cumprimenta eles, então os velhinhos chamam eles de pombinhos adoráveis. Aí Toa pergunta o que são pombinhos pro Shintaro, mas ele desconversa. E já em outro lugar, o Shintaro tá realmente se realizando que isso parece um encontro. E quando ela pega na mão dele, ele solta, e fala que isso é algo que só as pessoas mais íntimas fazem. Aí passa uma mulher por eles falando no telefone, ela esbarra na Toa que até cai, e ela nem pede desculpas. Então o Shintaro pede desculpas pra ela, porque cada vez que ela corre perigo aqui na Terra, a culpa é deles, dos humanos. Um bando de egoístas que só se preocupam com eles mesmos. Talvez até ele seja igual. E a Toa fala que não, porque se você não se importa com você mesmo, você não vai poder se importar com os outros também. E o Shintaro pensa que ele tá realmente feliz por conhecer ela. E vão lá comer os dangus que a Toa queria. Já de noite, a Toa fala que se divertiu bastante e pergunta pro Shintaro o que ele vai querer de janta. E ele sugere pra eles comerem alguma coisa de loja de conveniência, porque ele ia se sentir mal se pedisse pra ela cozinhar essa hora da noite. E já no prédio tem uma mulher na porta da casa deles. E quando ela vê o Shintaro, ela já vai direto abraçar ele falando que demora. E ele chama ela de Mari. E já lá dentro, a Mari tá comendo a marmita deles. Ela aproveita e pede desculpas por não ter visitado o Shintaro antes. Tinha muito trabalho, e quanto mais trabalho ela tem, mais reclusa ela fica. Aí finalmente a Toa pede um pouquinho de contexto. Ela é a tia do Shintaro, irmã mais nova do pai, e a mangaka.
E por algum motivo ela tá muito excitada porque ela não dorme há 3 dias. E aí a Toa pergunta o que é um mangaka. Aí ele pega um dos que ele tem lá pra mostrar de exemplo e a tia fica brava porque não é um dos trabalhos dela. E ele fala que não tem nenhuma publicação dela. E ele dá a desculpa de que sabendo que ela desenhou, ele não consegue se concentrar pra ler. E ela começa a chorar e fazer drama. E o Shintaro aproveita e fala que isso que ela tava comendo era o jantar deles. Aí ela pede desculpas e tal, mas fala também que foi porque teve que esperar muito tempo ele. Aí o Shintaro fala que ela podia simplesmente ter comido alguma coisa. E parece que a exaustão extrema e a fome fizeram ela perder o raciocínio humano. E ela tá simplesmente esperando desde as 3 da tarde. E ela não ligou porque deixou o telefone em casa porque a chefia dela instalou um aplicativo de rastreamento. Então a barriga do Shintaro começa a roncar e a Toa fala que vai cozinhar, mas a tia trouxe um bolo. Um bolo inteiro porque hoje é o aniversário dela. Parece que ninguém desejou feliz aniversário pra ela o dia inteiro. Ela achava que pelo menos a chefia ia falar depois de terminar o trabalho, mas nem ela. Aí ela comprou o próprio bolo. E ela começa a chorar e xingar a chefe. Então as luzes se apagam e o Shintaro é obrigado a cantar Feliz Aniversário. A Toa tá bem empolgada, mas a Mari não tá muito feliz, eu acho. Aí ligam a luz e ela pede desculpas de novo. Aí a Toa consola ela e ela finalmente pergunta quem que é essa mocinha. E ele realmente se esqueceu de apresentar ela. Mas ele começa a pensar, como é que ele vai explicar isso? Tem uma garota morando com ele sem a permissão da proprietária, que é a tia. Aí a Toa se apresenta toda fofa e tal, mas o Shintaro para antes que ela comece a falar muito. Não é bom falar que eles moram juntos. Então a tia pergunta se a Toa é a namorada dele. Ele fala que não e que na verdade ela é uma colega de classe. E fala também que eles estão no comitê de festival escolar e então iam ter uma reunião. Por mais que os festivais escolares são no outono. Então a Mari começa a perguntar pra Toa como é o Shintaro na escola. Aí ele começa a xingar ela, mas ela fala pra ter respeito porque ela trocava a fralda dele quando era criança. E começa a contar pra Toa que ela morava no mesmo bairro que o Shintaro quando ele era pequeno. E como os pais trabalhavam muito, ela cuidava dele com frequência. E ele era muito fofo naquela época, então a Toa fala que adoraria ter conhecido o pequeno Shintaro. E a tia pergunta se quer que traga fotos da próxima vez. Aí o Shintaro fala pra ela parar e do nada um estalo na cabeça dela. Por que a Toa chama ele de Senhor Shintaro? E ele se esquiva com outra mentira, falando que é só um apelido que o pessoal da escola costuma chamar ele assim. E a Toa tá gostando de ver os dois juntos. E a tia volta a usar o Shintaro perguntando quanto de chance ele tem com a Toa. Aí ela vai no banheiro e pergunta por que tem 2 escovas de dente? E ele fala que uma é pros dentes de cima e outra pros de baixo. E ela fala, tá bom. Então ela tá lá no banheiro e começa a pensar, não, o Shintaro mora sozinho, ele pode convidar quem ele quiser, né? E ele faz o que quiser, né? Ele mora sozinho, tem liberdade pra isso, leva garotas. Então ela sai do banheiro gritando pra ele não se envolver com drogas ou orgias. E a Toa quase pergunta o que significa a segunda coisa. Então tá ficando tarde e a Mari fala pra eles levarem a Toa pra casa. Ele não consegue pensar em nenhuma desculpa e eles começam a andar. Aí ele cochicha pra Toa pra ela se separar em algum momento e depois voar pra varanda de forma que ninguém a veja. Então a Toa faz isso, mas quando ela se separa, a tia vai atrás. Ela começa a falar que o Shintaro pode ser meio tímido, mas é um garoto muito legal e gentil. Então por favor, continue sendo amiga dele se não se importar. E assim eles se despedem. Assim a Toa voa pra varanda, mas a Mari e o Shintaro já estão no apartamento de novo. E ela fica observando a conversa deles. O Shintaro tá falando pra ela ir embora logo, mas ela fala que não vai embora hoje. Ela aproveitou pra comprar um kit noite fora de casa na loja de conveniência antes. E o Shintaro começa a ficar um pouco desesperado porque senão a Toa vai ter que dormir na varanda. Mas a tia não quer ir embora de jeito nenhum e volta a xingar a chefe dela, a Kida. Então o Shintaro escuta esse nome e pergunta se a editora dela é a Squimix. E o Shintaro fica muito animado perguntando se essa é a Kida Mitsuru, conhecido por Virei Barão do Petróleo e Lenda do Ford Feudal da Pesada. Ele conhece esse nome porque é sempre mencionado nos pós-fácios e impressões, ele é um grande fã. E todos os autores que ele gerencia são nomes muito conhecidos. E a Mari pede desculpas por não vender tanto. Talvez é por isso que a Kida não liga pra ela. Mas tá tudo bem, ela tá aí pra Kida lembrar o peso que tem um autor fracassado. Ela contribui com a revista como um exemplo do que não deve ser feito. Então ela deita ali e fala que vai dormir no chão. Aí o Shintaro começa a ficar desesperado, sem opções, e a Toa manda um sinal pra ele de fora falando que ela pode dormir na varanda se quiser. Mas ele não aceita isso, então a campainha toca. E a Mari já percebeu e manda ele não abrir a porta. E quando ele abre, tem uma criatura. E ela chega falando, sua altura é lixo. Ela conferiu todos os lugares possíveis e lembrou que quando a Mari ficou famosinha, ela tinha comprado um apartamento. E ela pergunta quem que é esse moleque. E o Shintaro explica que é o sobrinho dela e tá alugando esse apartamento. E obrigado por cuidar da minha tia. Então ela se ajoelha e pede desculpas. Ela é a Kida Mitsuru, não Mitsuru, a editora responsável da Mari. A Mari não falou nada que tinha um sobrinho e tal, e se a Kida soubesse, ela não teria trancado ela por 2 meses. Aí a Mari fala que meio que esqueceu, mas o Shintaro fala que tá de boa porque eles mantiveram contato regularmente de qualquer maneira. E a Kida fala que a partir de agora ela vai pedir pra Mari ir visitar ele de vez em quando. Mas ele fala que não precisa, de jeito nenhum. E a Kida se levanta e dá feliz aniversário pra Mari. Ela não tinha esquecido. Ela deu uma escapada das revisões, comprou um bolo e foi até a casa dela, tá?
Aí como tava vazia, ela entrou em pânico. Aí ela começa a falar que não devia perder tempo com uma autora qualquer, mas a Mari não tá nem aí, tá muito feliz. Uma perfeita briga de casal. Então elas vão embora e o Shintaro fala que tá ansioso pelo próximo Barão do Petróleo. Aí a Toa finalmente pode entrar em casa e o Shintaro pede desculpas. Mas ela fala que tá tudo bem porque a Mari é bem divertida e ela tá feliz por ter visto ele perto da família pela primeira vez. E já no táxi, a Mari fala pra Kira que tá uma comédia romântica de um garoto e uma garota morando em uma kitnet. Então, em outro dia já, o Shintaro tá saindo do trabalho e uma garotinha esbarra nele e ele repara que ela é muito bonitinha. E tem 2 caras atrás dela, então ela fala, tô sendo perseguida, me ajude. Aí os 2 saem correndo, mas na verdade os 2 caras só queriam devolver o livro que ela deixou cair. O livro do Drácula. Aí o Shintaro e a menina estão bem cansadas e ele tá pensando que isso é um clichê. E a menina começa a cheirar ele. E fala que ele tem um cheiro gostoso. E ele fala que é porque ele trabalha no restaurante. Então ele vê a perna dela enfaixada e pergunta se ela tá machucada. Mas ela fala cheia de vergonha que isso é só moda. O Shintaro pergunta quem era aqueles caras e ela fala que não sabe. Ela tava andando e de repente eles começaram a perseguir ela. Mas ela presume que eles sejam descendentes do professor Helsing. Os arqui-inimigos dela continuam tramando mal depois de 134 anos. Eles cruzaram os mares até o Oriente para tentar acabar com nós, vampiros. E o Shintaro tá em choque, mas porque ele achou que encontraria um demônio ou um capa em vez de um vampiro. E ela fala, exatamente, trema em admiração, sou da última linhagem das mais nobres da Transilvânia, o ser supremo, a vampira Lilishka. E a vampira Lilishka derruba muito suas lentes de contato. Mas aqui os olhos dela na verdade ressecaram de tanto correr. E o olho direito dela, o olho direito lateja. Um olho vermelho. Essa é a manifestação da sede de sangue dela. E caiu a lente de contato desse olho também. E ela pega rápido do chão porque cada um foi R$50. Mas na verdade ela só tá trocando de pele. Ela é realmente uma vampira. E o Shintaro suspeita que encontrou uma doida varrida. E começa a ficar com vergonha, porque não é porque ele conhece uma Yuki-onna e uma anja que ele vai ficar encontrando um monte de gente sobrenatural. Dito isso, ele não pode abandonar uma garotinha acuada. Ele pergunta se quer que acompanhe ela até a casa ou pra polícia. Mas ela fala que conhece um lugar seguro perto dali, e pra ele acompanhar ela. Então eles vão pro Mofumei de café, ela trabalha ali. E ela quer retribuir o Shintaro, então pede pra ele esperar lá dentro. Mas ele não tá afim, porque começa a pensar que será que alunos do ensino médio podem entrar nisso? E o mais importante, a Toa tá esperando ele. Então ele fala que tá tudo bem, não precisa agradecer e tchau. E a Lilishka pensa que ele realmente cheira bem. Então já cortando pro apartamento, o Shintaro tá explicando sobre ela pra Toa. Sobre Chunibyose e tal, que é a síndrome de personagem principal. Um tipo de pré-adolescente que sonha como se fosse o centro do mundo. E a Toa acha isso adorável. Aí mais tarde eles vão pra cama dormir. Mas alguém pousa na varanda. E a varandinha que nunca sai do horário de pico, hein? E o Shintaro acorda e sente alguém lambendo o pescoço dele. Ele olha pra trás, é a Lilishka. Aí ele dá um grito desesperado que acorda a Toa, que pergunta se ela é uma convidada. Aí o Shintaro pergunta o que ela tá fazendo lá e ela fala que não resistiu. É a primeira vez que ela se sentiu tão atraída por um cheiro. E a Toa confirma que ele cheira bem. Aí a Lilishka fala que não é desse jeito, e também explica que ela entrou pela varanda, e o vidro tá cortado como se fosse uma invasora profissional. Aí a Toa também pede desculpas porque ela se sentiu culpada porque ela também entrou pela varanda. Aí o Shintaro manda a Lilishka embora, mas ela fala que não sai dali sem ao menos dar mais uma fungada. E ele começa a falar que além de doida, ela é uma tarada. Ela pode até adorar vampiros e se achar uma, mas isso que ela tá fazendo é demais. Mas ele começa a pensar, tipo, como é que ela subiu na varanda? E atrás dele, a Lilishka tá batendo asa de morcego. E pelo jeito ela também tem presas. Ela é realmente uma vampira. Aí o Shintaro então pergunta sobre as lentes, né? E a Lilishka fala que ela é uma vampira japonesa, mas admira os da Europa, então queria ser como eles. Então ela faz uma pose e se apresenta de novo como Lilishka. E o Shintaro e a Toa se apresentam calmamente também. Então agora que eles se apresentaram, é hora de ir embora. Mas ela quer dar pelo menos mais umas fungadas ou mordiscadas, mas promete que não vai beber o sangue dele. Aí ele questiona isso do sangue e ela fala que é uma vampira que respeita limites, ela não vai beber sangue sem permissão. Diz isso a garota que invadiu a casa dele e tava lambendo ele sem consentimento. E além disso, a Lilishka escolheu viver sem sangue. Ela é uma vampira de última geração, então não precisa de sangue para sobreviver. Ela consegue saciar a sede bebendo líquidos vermelhos semelhantes, como vinho tinto ou suco de uva, mais especificamente Welsh. Aí eles começam a procurar algo pra ela beber, mas a Lilishka começa a se distrair com o pescoço do Shintaro. Então ela pula em cima dele falando que ele cheira bem demais, ela não vai aguentar. Só uma vez, só uma mordiscadinha. Aí a casa vira uma bagunça e no fim das contas, ela não foi embora. E a Toa tá chorando e implorando pra ela não comer o Shintaro. Então no dia seguinte já, incrivelmente eles conseguiram dormir, o Shintaro acorda e percebe que a Lilishka se foi. E a Toa começa a falar que ela não sabe muito do assunto, mas quando vampiros são expostos à luz solar, eles são reduzidos a cinzas. Mas o Shintaro tenta acalmar ela, falando que não vê nenhuma cinza ali. Mas a Toa, só por precaução, vai evitar passar aspirador. Aí, cortando já pra escola, o Shintaro tá pensando que não é possível que ela virou cinzas, né? Ela só deve ter simplesmente ido embora. Então a Tsutsumi aparece falando que ele parece desanimado. E pergunta se é porque ele tá estudando demais pras provas finais. Mas o Shintaro esqueceu completamente das provas. E na hora do almoço, ele tá indo pra cantina porque não trouxe marmita. E o Shuichi aproveita pra pedir um pudim pra ele se ainda estiver lá.
Então ele compra o pudim, compra o almoço dele, e como ele tá com bastante fome, ele resolve pelo menos comer o bolinho de arroz ali fora. E quando ele tá comendo, o arroz cai na bochecha dele e alguém chega lambendo. É a nossa menina Lilisca de novo, ela não morreu. Parece que ela estuda ali e ainda tá no mesmo ano, só que em turmas diferentes. Mas ela nem sabia sobre ele, ela apenas seguiu um cheiro familiar que ela sentiu fora da sala de aula dele. A mesma coisa que fez ontem à noite, ela consegue rastrear qualquer cheiro com o qual estiver familiarizada. E o Shintaro fala que de qualquer forma, ele tá feliz que ela esteja bem. Ela explica que não gosta do sol, mas ela não vira cinzas. Aí o nosso Shintaro todo atencioso cavaleiro troca de lugar com ela pra ela poder ficar nas sombras. Aí ele pergunta por que ela foi embora mais cedo e ela fala que os dois estavam dormindo e ela precisava ir pra casa pra vestir o uniforme e ir pra escola. Então o Shintaro se lembra do pudim do Shuichi e vai embora correndo pra sala. E já na sala o Shuichi tá todo feliz e o Shintaro pergunta pra Tsutsumi se ela conhece uma tal de Lilisca da turma 2. Ela fala que não, mas daí ele explica que ela tem cabelo prateado e usa um moletom com orelhas de coelho. Aí as outras meninas escutam e falam que essa é a Kagami Sayuri, não Lilisca. Parece que nas apresentações, no primeiro dia de aula, ela falou pra todo mundo que era uma vampira. E todo mundo acha ela engraçada porque ela não larga essa brincadeira. E falando nela, ela tá agachada observando eles na porta da sala. E o Shintaro finge que não conhece ela. Então depois da escola, o Shintaro não tem trabalho hoje, então vai direto pra casa. Mas a Tsutsumi para ele e fala que pode emprestar as anotações sobre o material das provas se ele quiser. Aí ele agradece e aceita, mas aparece um morcego do nada com uma plaquinha escrito: para Shintaro, siga meu familiar e venha depressa. Então ele larga a Tsutsumi e começa a correr atrás do morcego no meio da escola. Até passa pela Izumi e tudo, mas nem repara. E o destino final é o clube de pesquisa sobre o ocultismo. Ele não tá muito afim de entrar, mas a Lilisca abre a porta. Aí faz as poses dela, mas ele dá uma bronca falando pra não deixar morcegos voando por ali. E ela explica que aquilo não é um morcego, é só o familiar dela. Então eles entram na sala e a Lilisca ordena que o Tokumitsu Shintaro seja o servo dela. Mas ele fala que não vai rolar. E ela não consegue entender. Como assim ele recusa a honra de ser o servo dela? Mesmo podendo ter um veterano fofo como esse morcego? E sim, ele estaria abaixo do morcego. Mas ele não aceita e ela dá a carta da final. Um bilhete pro aniversário dela do ano que vem, que equivale a 3.000 ienes, bebida não incluída. E favor entregar os presentes na recepção. Mas ele não aceita. E o Shintaro pergunta o que deu nela. Na hora do almoço ela não tava com esses papos. E ela fala que ele disse pra não ir pra casa dele. E no pátio da escola parecia que ele não queria ser visto junto com ela. E depois na sala de aula pareceu que queria evitar que pensassem que eles se conhecem. Aí ele percebe que foi por isso que ela enviou o morcego pra buscar ele. Pra ela, é como se o destino tivesse trazido ele até ela. Ela nunca tinha sentido um aroma tão inesquecível. E ela queria sentir esse cheiro pra sempre, mas mesmo assim ele disse pra ela não ir. Então a única escolha era se tornar a mestra dele e poder dar ordem nele. Mas por hora, que tal esquecer isso e o Shintaro deixar ela cheirar ele? Aí ela pula pra cima dele, mas a porta do clube se abre e uma nevasca começa. É a Noel e a Tsutsumi e a Noel tá brava porque ele nunca abraçou ela, mesmo eles sendo amigos. E elas veem a Lilisca transformada. E tanto a Noel quanto a Lilisca estão surpresas de que Yukionas e vampiros são reais. E a Noel tá super excitada porque ela ama vampiros quase tanto quanto ama anjos. Já a Tsutsumi tá se sentindo excluída. Então a Lilisca resolve pedir desculpas pro Shintaro. Ela não chegou a pensar que podia estar incomodando. Ele ajudou ela e mesmo assim ela apareceu na casa dele sem avisar. Na escola mesmo começou a seguir ele e ela fala que desde que conheceu o Shintaro ela perdeu o controle dela mesma. Isso nunca aconteceu e ela não faz ideia do que fazer. E ela quer ser amiga dele também. E ele pensa que talvez a vida de um vampiro seja mais difícil do que se possa imaginar. E ela tá lá chorando, então o Shintaro fala que ela pode aparecer na casa dele se quiser. Cheirar ele na escola talvez não seja uma boa ideia, mas aparecer na casa dele de vez em quando, mas entre pela porta da frente a partir de agora. E a Lilisca fica toda feliz. E a Noel aproveita pra falar que ela também quer ir na casa dele. Já a Tsutsumi, ela quer ir também, mas não tem coragem de dizer. E no clube de pesquisa sobre ocultismo, os três estão relaxados porque as provas finalmente acabaram, e nunca pensaram que passariam tanto tempo na sala de ocultismo. Aquele dia, a Noel só foi pra aquela sala pra perguntar pro Shintaro se eles poderiam estudar juntos, porque é isso que amigos fazem. Aí na discussão durante se ia ser na casa dele, na casa dela, a Tsutsumi também falou que queria ir, aí a Lilisca sugeriu pra que eles estudassem no clube, e é por isso que eles estão ali. E do nada uma voz começa a dar a opinião dela, falando que a Tsutsumi carregou a maior parte do fardo dos estudos. É a Lilisca que estava escondida dentro do caixão esse tempo todo. Observação: caixão feito de papelão. E ela também agradece toda a ajuda durante o período de provas. Aí a Tsutsumi fica meio sem graça, mas os outros também concordam. Ela realmente ajudou muito eles. Parecia até uma deusa. E na brincadeira, sem perceber, o Shintaro até chama ela de Tsumugi, o primeiro nome. Aí ela, cheia de vergonha, começa a querer mudar de assunto, falando que agora que as provas terminaram, eles tinham que sair dali pra não atrapalhar o pessoal do clube. E o Shintaro fala que tinha presumido que a Kagami fosse a única membra. Aí a Noel sugere pra eles comemorarem o fim das provas em algum lugar. E o Shintaro convida a Kagami e ela começa a fazer umas poses.
Ela não pôde deixar isso passar. Kagami Sayuri é o nome falso que ela usa como disfarce, e fala pra eles chamarem ela de Lilishka, que por sinal vem da junção de Lírio, que é o Yuri de Sayuri, com o nome de uma vampira famosa, o que dá mais a entender que é um nome falso. E ela faz outra Jojo Pose e fala que ela decide o próprio nome. E a Noelle, por sinal, conhece a vampira famosa que ela tava falando, é aquela de Van Helsing. E a Lilishka fica toda feliz, elas meio que estão na mesma vibe. Aí o Shintaro começa a questionar dos outros 3 membros, porque precisa de 3 integrantes pra ser considerado um clube oficial. A Lilishka fala que é claro que tem 3. Uma é ela, aí o outro é o presidente, que é esse daí, que por sinal é provisório só. Ela achou o presidente largado no depósito. E a terceira abre a porta junto com o Shintaro e cai em cima dele. E quando cai no chão, a calcinha aparece. Aí ela dá uma choradinha e a Lilishka começa a apresentar ela. É a Tsurumi Hisui da turma 1-2. Aí o Shintaro pensa que é melhor tranquilizar as coisas e vai se apresentar, e parece que assusta mais ainda a Tsurumi. Mas a Lilishka fala que ela é sempre assim, ela odeia humanos. Ela ferve de raiva simplesmente por ver um humano diante dela. Mas a Tsurumi corrige falando que só tem fobia social. Aí eles estão saindo e o Shintaro pergunta se a Lilishka vai ficar no clube ou vai sair com eles. E ela fala que vai com eles porque precisa conversar sobre algo importante com ele, a Tsutsumi e a Noelle. E já na rua ela começa a contextualizar que o clube de pesquisa sobre o ocultismo antes dela só tinha ela no 3º ano e todos se formaram no início desse ano. E o clube só permaneceu vivo porque elas duas estavam ali. E por sinal ela arrastou a Tsurumi pro rolezinho também. E elas estão numa posição delicada no momento. Se ninguém entrar, oficialmente eles não vão ser mais o clube de pesquisa sobre ocultismo, mas sim o grupo extraoficial de pesquisa sobre ocultismo. E é aí que eles entram. Ela considerou eles dignos da honra máxima de entrar pro clube, e autoriza eles a se juntar a elas na exploração do profundo abismo do que é misterioso e inexplicável. Mas o Shintaro fala que vai passar. E ela começa a convencer falando, tem um veterano fofo, tem ar-condicionado, refrigerante, chá à vontade. E isso dá uma tentada no Shintaro, mas ele tá decidido a não participar. E parece que a Tsutsumi e a Noelle pensaram que poderiam entrar se ele entrasse. Aí o Shintaro pede desculpas pra Tsurumi por ela ter sido levada até lá, sendo que esse era o assunto importante. Aí pra quebrar um pouco o gelo ele pergunta do que ela gosta no clube de ocultismo. E ela começa a chorar de novo. E a Lilishka fala que é livros. A Hisui gosta de livros. Ela se assusta quando tá lendo e alguém senta perto dela na biblioteca, então ela lê na sala do clube. Aí eles continuam indo e estão pensando onde irem pra comemorar, um restaurante, talvez a senhora D, de novo, e percebem que tá rolando um festival ali perto, e todos eles animam pra ir. Até a Tsurumi parece um pouco animada, mas isso desaparece quando ela olha pro Shintaro. E a Noelle tá super animada com o evento ir pro festival com os amigos. Aí a Tsutsumi pergunta pra Tsurumi, tanto nome no mundo pra dar pra personagem, vai escolher logo 2 nomes igual. Ela pergunta se ela gosta de festivais, e ela fala que sim, principalmente os de verão. Aí a Lilishka deu uma sumida e aparece de volta do nada, com alguns bons equipamentos. E fala que cada pessoa carrega múltiplas personas dentro de si. Manifestá-las para usá-las com orgulho também é uma forma de expressão. Aí depois das poses ela pergunta o que tá angustiando o Shintaro, porque o perfume dele tem um tom agridoce de angústia agora. E dá até vontade de mordiscar ele. E ele fala que ele tá sentindo que a Tsurumi tem mais medo dele do que dos outros. Aí ela aparece atrás deles e parece que ela ouviu tudo. E pra ajudar, a Lilithka fala que talvez ela esteja brava porque ele viu a calcinha dela. Aí os dois começam a ficar cheios de vergonha falando que não foi isso, mas a Noelle reconforta eles. Foi só um acidente, Shintaro. Com ela, foi a mesma coisa. Eu não aguento a Noelle, cara. Ela é a melhor personagem da série. E parece que a seriedade do Shintaro pra falar que não viu tá assustando mais ainda ela. Então a Tsutsumi quebra o gelo falando que tá ficando com fome, então que tal se separarem pra comer um pouco? E a Noelle já puxa o Shintaro pra ir com ele. Aí festival vai, festival vem, todo mundo se divertindo, brincando, comendo. E as 4 meninas ficam com vontade de batata na manteiga e vão comprar. E o Shintaro pensa que talvez ele devesse comprar alguma coisa pra comer também. E se interessa por um pepino gelado, típico do verão. E quem aparece também é a Tsurumi. Ela fica assustada só de ver ele e o Shintaro resolve comprar pros dois. E fala pra ela comer com calma, por isso ele vai sair dali. Mas ela pede pra ele parar, porque ele entendeu errado. Só que antes dela se explicar, as outras meninas chegam. E no final do dia, todos se divertiram bastante. A Noelle nem queria ir embora. E o Shintaro pensa que não é assim que ele esperava curtir um festival de verão. Ele nunca teria imaginado isso antes de ir pra aquela escola. E teria sido melhor ainda se a Tua estivesse lá. Talvez ele vá lá com ela outro dia. E do nada a Lilithka some e quando eles olham, ela tá na beirada da ponte, recitando. A bola dourada de fogo afunda e em seu lugar surge uma lua pálida. À medida que Vênus começa a brilhar, a cortina se abre para uma noite de caos. E todas passam um pano porque já conhecem ela. Mas a Noelle fica toda animada porque isso parece uma cena de anime de terror no meio do nada. Aí a Lilithka continua recitando sobre a esperança e o desespero dançarem com a noite e começa a dar uns passos pra frente. Então Memento Mori e ela pula. E sai voando porque ela tem asas, e o Shintaro esqueceu disso e pula pra salvar ela e cai na água. Aí no puro reflexo a Tsurumi pula atrás dele pra salvar ele. E lá no fundo do rio, ele tá pensando que esse rio não devia ser tão profundo, ele tá ficando sem fôlego. E a nossa menina Tsurumi aparece pra salvar ele. E já do lado de fora, a Lilithka pede desculpas porque ela se empolgou demais. Já a Tsurumi continua falando que ele entendeu errado. Ela não tá acostumada a conversar com garotos, então ela ficou muito nervosa pra falar com ele. Ela não tem medo dele e nem odeia ele nem nada. Aí pede desculpas e tudo, Shintaro abre um sorriso e fica feliz. E fala que ele que devia pedir desculpas por deixar ela nervosa. E também por não ter escutado ela antes. Então, tipo, legal que eles resolveram tudo, todo mundo feliz, salvo... Mas por que a Tsurumi começou a brilhar?
Uma auréola? Ela também é um anjo? Só que um anjo que tem um casco nas costas? E isso quer dizer que a coisa brilhando na cabeça dela, na verdade, é um prato de capa? E a Tsutsumi desmaia porque o capa finalmente apareceu. E a Lilisca fala que não esperava que ela fosse descoberta tão rápida, ela já sabia. E a Tsurumi não tá entendendo como isso aconteceu, então a Lilisca pergunta se ela comeu pepino, e começa a explicar que se a Hisui comer pepino e entrar em contato com água em até 1 hora, ela se transforma em capa. Aí o Shintaro começa a se sentir culpado, mas aproveitando a deixa, a Lilisca continua falando que ela não é uma capa comum. O avô dela é o chefe da Federação Capa do Japão, que administra o país em segredo. O que significa que ela é a futura capa número 1 do Japão. E o Shintaro só entende que foram proferidas muitas palavras de impacto de uma só vez. Aí a Tsurumi fica um pouco desesperada, mas a Noel vai reconfortar ela, falar que eles 3 também sabem sobre a Lilisca. Além disso, ela também é. Não uma capa. Mas a Tsurumi não precisa se preocupar, eles não vão contar pra ninguém. E o Shintaro fala que gostaria que ela conhecesse mais uma pessoa se não se importar. E ela fala que pode ser uma boa ideia. Então mais tarde, a Toa tá toda animada de conhecer uma capa logo depois de conhecer uma vampira. E as asas dela ficam animadas até demais. Bom episódiozinho, mas eu acho que o pessoal não gostou muito pelos comentários. Estão reclamando bastante que a Toa parece um personagem secundário agora. E estão reclamando da Lilisca, cara. Eu gostei da Lilisca. Essa Tsurumi aí, confesso que não me ganhou muito não. Foi um pouco forçado, deu um pouquinho de vergonha ali quando o Shintaro caiu no rio e começou a se afogar e ela teve que salvar ele, Mas eu confesso que eu também queria ver um pouquinho a Toa, mas aparecer mais. Dito isso, se a Noel aparecer bastante pra mim, tá ótimo, tá perfeito. Mas então, quem assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade, deixa o like se você gostou. Também se você não gostou, não precisa deixar o like, mas não dá o dislike. Comenta aí quem que é a sua best girl da obra e... é isso, tamo junto, valeu, falou!